Amém. Irmãos, é uma alegria estarmos juntos nessa noite e também alegria por cada um de vocês, especialmente pastor Yuri, sua esposa, seu filho, o qual nós amamos e tivemos já um tempo juntos e foi muito bom. E obrigado, pastor, por o senhor sempre que está aqui, está vindo aqui, está junto conosco, tá? Muito obrigado ao senhor e à família. Irmãos, esse texto que eu vou pregar nessa noite é um texto que eu já preguei há muitos anos atrás. Talvez vocês não vão lembrar, é outra mensagem. Mas o texto eu tenho certeza que alguém, pelo menos uma pessoa vai lembrar. Esse texto que eu vou falar nessa noite se encontra em Ezequiel, capítulo 37. Já vi alguém sorrindo ali atrás, que eu sei que lembra. De vez em quando nós falamos sobre isso. Então, Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao 14. E o título para essa mensagem nessa noite é Deus trazendo vida ao pecador. Então preste bem atenção, Deus trazendo vida ao pecador. Antes de ler esse texto, irmãos, nós temos uma passagem na Bíblia que nós lemos e às vezes nós ficamos até assim pensativo, às vezes triste, às vezes alegre, porque essa passagem fala realmente um retrato do que o homem sem Deus, a pessoa sem Deus é, e também fala o que nós éramos no passado, né? Efésios capítulo 2, 1 não é o nosso texto, né? Mas Efésios capítulo 2, 1 diz, e nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou, irmãos. Que alegria, nós estávamos mortos espiritualmente. E Ele nos deu vida. E a vida que Ele nos deu é uma vida em abundância. Uma vida que, se nós quisermos, nós vamos estar sempre regozijando, vamos sempre estar felizes nessa vida que Deus nos deu, porque a nossa esperança não é aqui nesse mundo, a nossa esperança é no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo aqui de passagem, somos forasteiros aqui, mas nós temos a esperança em Jesus Cristo, que Ele vai voltar, Ele vai nos levar. Ou então, nós vamos partir antes dele voltar e encontrarmos com Ele lá na glória, né? Vamos ao nosso texto, eu não sei se a minha versão é a mesma que está aqui, mas diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus,
Eis que abrirei os vossos sepulcros e farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos mostrarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Que Deus abençoe. Toque nossos corações, Deus, esse é o nosso pedido, e use o irmão Gilberto no nome de Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos, amigos que estão aqui nesse recinto, Deus, em uma visão, pega o profeta e leva a um vale. E nesse vale havia ossos secos. Então, Deus disse para o profeta: profetiza sobre esses ossos secos. E o profeta ouve e vai profetizar sobre os ossos secos. Por que a necessidade do profeta profetizar sobre esses ossos secos? Porque havia uma multidão de ossos. Estava espalhado um cemitério de ossos. E Deus traz o profeta a essa visão, né? Mostra para ele esses ossos e pergunta para ele: filho do homem, esses ossos podem reviver? A resposta do profeta é: tu o sabes. Então Deus ordena ao profeta: profetiza sobre eles, sobre esses ossos. E quando o profeta profetizou, diz a palavra de Deus que houve um grande rebuliço, diz a palavra de Deus que houve um ruído, e aqueles ossos foi se achegando um ao outro, foi encontrando o seu lugar, e sobre esses ossos veio a carne, veio os tendões, veio a pele por cima deles, e aí formou-se um grande exército. Exército esse que não tinha vida, estavam mortos. Prezados, às vezes hoje, nessa noite, encontra alguém aqui nessa situação, morto espiritualmente, longe de Deus. Às vezes você está morto, como nós vimos lá em Efésios 2, versículo 1, que ele nos vivificou, sendo que nós estávamos mortos espiritualmente. Às vezes tem nessa noite alguém que está nessa situação, né? E a palavra de Deus vai fazer com que você vai entender e ser transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Então, havia uma grande multidão, mas não havia vida sobre ele. E Deus disse: profetiza sobre eles. Talvez também, irmãos, tenha alguém aqui que não está morto espiritualmente. Já teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas talvez você não é morto espiritual, mas você tem uma vida rasa, uma vida seca, uma vida de distanciamento de Deus, uma vida que está te levando para longe de Deus. E você não tem ânimo para as coisas de Deus. E Deus, nessa noite, Ele quer falar com esses dois tipos de pessoas. E eu espero que a palavra de Deus possa atingir o seu coração nessa noite. Deus disse ao profeta: profetiza esses ossos. E o profeta obedeceu. Irmãos, o primeiro passo para nós cristãos e para você que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo é a obediência. O profeta obedeceu. Irmãos, quantas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus? Quantas vezes nós distanciamos porque não obedecemos a palavra de Deus? E nós vamos para longe, bem distante, como nós vamos ver como era o povo de Israel nessa época. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então Deus disse para o profeta: olha, profetiza. E ele profetizou ao Espírito, e o Espírito entrou naqueles corpos sem vida, e aqueles corpos voltaram a reviver, voltaram-se a ter vida, e formou-se agora um grande exército. Deus disse ao profeta: esse vale de ossos secos é a casa de Israel. Irmãos, a casa de Israel
nessa época, ela estava vivendo um tempo difícil, um tempo de afastamento, um tempo que estava tampando os ouvidos para a palavra, para os profetas. Nós vemos aqui no livro de Atos falando alguma coisa sobre isso. O povo de Israel estava se distanciando, eles não queriam saber nada de Deus. O povo de Israel estava em crise espiritual. Talvez você se encontre nessa noite assim, em crise espiritual. E Deus quer mudar essa situação. E para você ser transformado, você precisa o quê? Obedecer a palavra de Deus. Não tem outro caminho. É a obediência à palavra de Deus. Desde o início do mundo, Deus requer obediência do seu povo. Né? Quando Deus ele escolheu o povo de Israel, ele queria obediência, ele queria um povo para a sua glória, para que glorificasse ele. E esse povo falhou. Então Deus veio para um outro povo, que é a igreja de Deus. E Deus escolheu um outro povo, os gentios. E ele requer obediência também, não é diferente. Ele quer que nós obedecemos a sua palavra. E muitas vezes nós estamos distanciando de Deus, porque nós não estamos observando a palavra de Deus, nós não estamos obedecendo a sua palavra. E aí, às vezes nós vamos nos encontrarmos em situação como o povo de Israel estava se encontrando, né? A casa de Israel estava vivendo em tempos difíceis, irmãos. Estava com o coração endurecido. Às vezes, quando nós distanciamos de Deus, o nosso coração vai ficar endurecido. Nós não vamos ter aquele ânimo, aquele desejo de estar na casa de Deus, de estar nos cultos, por exemplo, às quarta-feiras, de estar aos domingos, que maravilha, a gente vê a igreja de Deus cheia, né? O povo de Deus chegando para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma maravilha, é uma alegria, né, para quem está à frente da igreja, para os irmãos que gostam de ter a comunhão, de estar juntos. Isso é uma alegria imensa, né? Cada vez que a gente vê a casa de Deus cheia. E Deus, Israel, porque não obedeceram. Deus tratou severamente. Então Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, né? Deus permitiu que aquela nação que estava vivendo de uma maneira errada, então Deus falou, eu vou tratar de maneira dura, severa, permitindo ainda deles para o cativeiro. E aí a gente olha essa situação, parece que é uma situação que não tem retorno, que não tem volta. Parecia impossível, só um milagre para aquele povo voltar para Deus. Talvez na sua vida precise acontecer um milagre para você voltar a ser aquele que você era antes no passado, que você estava no primeiro amor, que você obedecia a palavra de Deus. Talvez Deus precisa fazer um milagre na sua vida. E hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e pensar realmente na sua vida. Então Deus levanta o profeta para mostrar uma coisa àquele povo, e ao povo hoje, ao povo de Deus. Prezados, ainda que o povo de Deus esteja em situação irreversível, situação bem difícil, Deus é poderoso para levantar, para restaurar, para lhes trazer vida, e trazer vida em abundância, que é aquilo que nós precisamos, vida e vida em abundância. A cena do Vale de Ossos Secos, muitas vezes, é o retrato da igreja nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque é possível que a igreja entre num retrocesso espiritual, num processo de regresso espiritual, abandonando a palavra de Deus. E quando eu falo aqui igreja, irmão, não é aqui o prédio, somos nós. Nós, igreja, somos nós que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes nós vamos abandonar e vamos enfraquecendo. Quantas pessoas já recuaram, já abandonaram a fé? Uma frieza espiritual que não tem tamanho. Já abandonou a fé, é uma sequidão. Mas Deus está sempre pronto para levantar todo aquele que se encontra nessa situação. Irmãos, nós sabemos que somos fracos. O
perigo maior é que nós não sabemos o quanto somos fracos. Muitas vezes nós pensamos que somos um pouquinho mais fortes, mas nós somos fracos. E nós não sabemos quanto somos fracos, né? Então, às vezes, até dentro da igreja tem pessoas que estão mantendo nos lábios uma confissão de fé, um fervor, né? Uma espécie de fervor espiritual, mas está longe de Deus. Muitas vezes pessoas que vêm para a igreja pelo costume, pelo convívio, pelos amigos, e não vêm por causa de Deus. Vem para a igreja porque, se eu não for para a igreja, o irmão é chato, ele vai procurar saber porque eu não fui, o pastor vai vir atrás de mim, e então é melhor levar a vida desse jeito. Eu vou ficar dessa forma, eu não vou me preocupar, mas tem crentes assim. Não só nessa igreja, em qualquer igreja, na igreja de Deus, vai encontrar pessoas dessa forma, que já abandonou o evangelho, já abandonou o compromisso do primeiro amor. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos voltar para o primeiro amor, nós precisamos ter fervor espiritual. Nós não podemos ser aqueles crentes apáticos, aqueles crentes como aquele vale de ossos secos. Nós precisamos, irmão, de ir através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão, ter um fervor espiritual, mas um fervor espiritual genuíno, não um fervor espiritual falso, só de lábios, como muitas vezes foi o povo de Israel. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Não tem gente hoje assim, não tem crente hoje assim? Com certeza vai ter. Com certeza vamos encontrar assim. Jesus Cristo olhou para uma igreja e disse: eu conheço as suas obras. Tu diz que está vivo, mas está morto. A igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, nós não vamos ler. A igreja, ela se mantinha com fervor espiritual, se mantinha como se estivesse ativa, e Jesus Cristo olha e diz: você está morto, porque tinha se afastado da palavra de Deus. Quantas vezes a vida espiritual está ausente da sua vida, da sua família, de seus parentes, de seus irmãos, da sua família no completo, no geral, da igreja de Deus? Quantas vezes a vida espiritual não está ausente? Por quê? Por que essa ausência? Porque nós não voltamos ao primeiro amor, nós não voltamos à palavra de Deus. Irmãos, nós temos esse plano da leitura, e a ver o pastor fala, não são todos que seguem, né? Mas é bom. Às vezes você pega, você não tem um compromisso de leitura, e às vezes você tem no plano, você vai ter um compromisso todo dia ir lá ler 2 capítulos da palavra de Deus. Se puder ler mais, você lê também mais, não tem problema. É bom para você, né? Eu costumo dizer que aquilo que você aprende, ninguém rouba, ninguém tira de você. E é verdade, principalmente as coisas espirituais. Se você aprendeu, ninguém vai tirar de você. Mas, irmãos, vamos pensar um pouquinho no texto. Um vale de ossos secos não pode por si mesmo se restaurar. Então precisa de quê? Precisa de uma ação divina, de uma ação de fora, sobrenatural, uma intervenção divina. Só o divino pode trazer o despertamento, um avivamento na sua vida e na minha vida. Só o divino pode fazer isso. Olha só a pergunta feita ao profeta: filho do homem, pode reviver esses ossos? Ele poderia responder: olha, Senhor, não tem mais jeito, não tem solução, está no fundo do poço. Olha, não vamos perder tempo com isso. Mas o profeta, com a sua fé, ele responde para Deus: tu sabes, tu o sabes. E Deus diz: profetiza sobre esses ossos. E o profeta obedeceu e profetizou. E aqueles ossos
reviveram. Não tem causa perdida para Deus, né? Não tem. Hoje tem o quê? A falta de vontade, a falta de desejo, a falta de ânimo celestial. Isso tem. Mas para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. E se você está aqui nessa noite, e você encontra como um morto espiritual, você nunca se encontrou com o Senhor Jesus, você nunca conheceu, teve uma experiência com Jesus Cristo, hoje Deus te dá a oportunidade. Você está igual aquele vale de ossos secos, você não tem vida, mas Deus quer trazer a vida a você, como trouxe aqueles ossos, como trouxe a casa de Israel. Se você está distante, se você não tem mais aquele prazer em estar envolvido nas coisas de Deus, Deus dá a oportunidade, Deus quer trazer você de volta, quer trazer você ao primeiro amor, e você precisa responder isso. Eu quero, não sei se você quer, eu quero sempre estar revivendo, estar voltando ao primeiro amor. Você se lembra, há anos atrás, quando você se converteu, como que era a sua vida? Como você tinha compromisso com Deus? E o tempo vai se passando, e vai dando aquela frieza, e vai esfriando, e chega um momento que acaba o compromisso com o Pai Eterno. Acaba, você não tem mais desejo, você não tem mais vontade. A sua vida é uma vida de sequidão, uma vida árida, uma vida que não tem progresso espiritual. E você precisa voltar ao primeiro amor. Mas o profeta, ele profetizou e restaurou a vida e trouxe vida àqueles ossos secos. Mas uma coisa, irmãos, também que atrapalha muito a vida espiritual são crentes amigos do mundo. Tem muito crente amigo do mundo, e isso vai esfriar a sua fé mesmo. Por quê? Dentro da igreja, você está mantendo o fervor espiritual, você está confessando com os lábios a sua fé, mas quando você sai daquela porta para fora, você é outra pessoa. Você não é o mesmo que você está aqui dentro, você é diferente, você não tem o compromisso que você tem aqui. E isso vai trazer esfriamento espiritual. Você está namorando, você está se conformando com o mundo, você está amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Tem crentes que vão para noitada, para beber, né? Tem crente que bebe, crente que não tem mais um padrão de santidade como tinha no passado, como andava com Deus. Acabou, isso não existe mais. Então nós estamos vivendo um cristianismo apático, sem vigor, sem entusiasmo, sem compromisso. Nós precisamos, irmãos, crer como o profeta creu. Filho do homem, pode viver esses ossos? Tu sabes. Nós precisamos crer como o profeta creu. Senhor, traz alento ao seu povo. Traz alento às nossas vidas. Nos renova a cada dia, a cada manhã. Para que possamos ser fiéis, para que possamos ter o compromisso com o Senhor, né? Hoje nós precisamos de avivamento. O povo de Deus precisa de avivamento. Traz avivamento para nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. A palavra de Deus é a forma como podemos profetizar. Irmãos, profetizar hoje é você proclamar a palavra de Deus. Eu não vou nem perguntar. Não vou perguntar. Mas, proclamação da palavra de Deus. Você precisa de autoridade dentro da palavra. Você precisa viver a palavra de Deus para você poder sair e proclamar a palavra de Deus. E se você
estiver vivendo a palavra de Deus, não tem como você proclamar. Você vai ter vergonha de você mesmo, você não vai ter poder para você proclamar a palavra de Deus. E nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ficar bem consigo mesmo e com Deus. Você não tem dúvida que a sua vida está indo bem, quando você tem o poder de sair e pregar a palavra de Deus. Então, profetizar é proclamar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho do Senhor. É o que a igreja precisa nos dias atuais. A igreja não precisa de autoajuda. Muitas vezes tem muita autoajuda para a igreja. A igreja não precisa disso. A igreja, às vezes, tem, vem de quê? Palavras positivas, né? O que nós mais vemos hoje, né? Você pode, olha, tenha fé, vai acontecer, vai sair um milagre na sua vida. Crê na palavra, crê que, olha, que não, isso não tem valor, não tem poder nenhum. O poder está na palavra de Deus. O poder de transformação está na palavra de Deus. Nossa palavra não tem poder nenhum. Até porque o nosso Deus não tem compromisso com o pregador. Ele tem um compromisso com a palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. O compromisso de Deus é com a palavra, não é com o pregador. Agora, se o pregador, ele vai pregar, né, revestido do Espírito Santo, vivendo a palavra, então a palavra de Deus vai fazer efeito, vai fazer transformação na vida das pessoas. E isso você tem que saber, você mesmo, saber se você realmente está vivendo dessa forma, né? Deus tem um compromisso com a sua palavra, né? Então, irmãos, a igreja, quando ela está no poder do Espírito Santo, ela tem poder de transformar a vida. Os ossos secos se tornaram a viver. Aqueles ossos secos que eram bastante, eles se tornaram a viver, né? Você que está aqui nessa noite, você ainda não tem Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus é o poder para transformar. O Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, precisamos voltar para a palavra. Não tem outro caminho. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Não tem outra forma. A forma é a palavra de Deus. Você que é um cristão, você tem que voltar para a palavra de Deus. Você que ainda não tem Jesus como Salvador, você que não conhece, você está morto espiritualmente, você tem que ir para a palavra. A palavra de Deus vai te orientar, porque a palavra de Deus é que transforma vidas. Não sou eu aqui que vou transformar a sua vida. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai transformar a sua vida. E por isso que eu digo, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Existem muitas palavras de homens e pouca palavra de Deus. Se quisermos um avivamento em nossa igreja, em nossas vidas, precisamos proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa. Essa palavra não pode falhar. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é ela que vai transformar a sua vida. Precisamos viver no Espírito Santo, né? Deus disse para o profeta, profetiza esses ossos. E ele profetizou. O que aconteceu? Os ossos reviveram, voltaram a ter vida. Então nós precisamos viver no Espírito Santo, né? Eles se levantaram com vida como um exército. Nós precisamos do Espírito Santo. A igreja de Deus não pode caminhar sem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar vidas, juntamente com a sua palavra. Não existe outra forma, irmãos. Só o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, que vai transformar a sua vida hoje. Você que está nos ouvindo aqui, você que está aí do outro lado nos ouvindo, só o Espírito Santo de Deus que vai poder transformar suas vidas. Não sou eu aqui. Eu posso ser o instrumento de Deus para estar transmitindo a vocês, mas é o poder da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem esse poder de transformar vidas. E todos nós precisamos a cada dia de transformação da nossa vida. Todos nós precisamos de voltar ao primeiro amor. E nós temos que ter consciência disso, irmãos.
E Deus quer isso para a sua vida. Deus quer isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu não sei se você quer isso para a sua vida. Eu não sei se você quer viver uma vida santa, uma vida compromissada com o Senhor Deus. Eu não sei se você quer. Ou se você quer viver uma vida de sequidão, uma vida rasa, uma vida apática, uma vida distanciada de Deus, sem prazer nas coisas celestiais. Talvez você quer isso na sua vida. Mas Deus hoje está te advertindo. Ele está falando, olha filho, você tem que vir para cá. Você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que andar comigo. Você tem que andar na ação do Espírito Santo. Você tem que viver a palavra. Realmente, irmãos, há uma grande necessidade no povo de Deus, porque nós vimos cada vez a igreja de Deus se distanciando, o povo de Deus se distanciando. Se nós for fazer aqui um retrocesso aqui de 30 anos atrás, não é a mesma coisa hoje. Não é o mesmo fervor espiritual. Não tem. E aí nós precisamos voltar a ter esse fervor espiritual, não só nos lábios, mas em ação, em vida. Irmãos, a coisa melhor que tem é você estar com o povo de Deus e conversar das coisas de Deus. Né? Eu dou graças a Deus que sempre os irmãos que eu estou, sempre tem coisas da palavra de Deus para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente falar. Eu dou graças a Deus por isso. Né? Às vezes nós temos um grupo de irmãos que se ajuntamos e nós falamos da palavra de Deus. Né? E isso é importante. E você tem que conhecer a palavra de Deus e saber que ela vai transformar a sua vida, porque ela é poderosa para fazer isso. Que Deus nos abençoe e que nos ajuda e que tenha misericórdia de nós, que possamos voltar ao primeiro amor, voltar a ter uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus. Ter uma vida transformada. Senhor, somos gratos, Pai, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade, ó Deus, do Senhor falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela oportunidade de transmitir a sua mensagem nessa noite. Que possa, ó Deus, ter alcançado os corações, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Que possamos, ó Deus, ser um povo que tenha o compromisso com o Senhor. Que não seja um povo apático, um povo distante do Senhor. Como foi comparado a casa de Israel com aqueles ossos secos. Mas que possamos, ó Deus, a cada dia buscar avivamento para nossas vidas, através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdias de nós, ó Pai, para que possamos, ó Deus, a cada dia estar preocupados, Senhor, em servir melhor o Senhor, em estar mais próximo do Senhor. Eu oro, Senhor, por cada família aqui representada. Oro também, ó Deus, por aqueles, se por acaso está no nosso meio, que ainda não tem Jesus como Salvador, que possa ter entendido, ó Pai, que está sendo morto espiritual, indo para o caminho errado, caminho da perdição, e que possa entender, ó Deus, a tua palavra e voltar para o Senhor, entregar sua vida a Jesus. Ó Deus, obrigado por tudo, e, ó Deus, também eu peço que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa semana, a gente ter um compromisso com o Senhor, de estar fazendo